Fiquemos de pé um momento, enquanto falamos com Ele agora, ao inclinarmos a cabeça. Nosso Pai Celestial, estamos muito agradecidos por esta ocasião em que podemos apresentar o Evangelho de novo a esta cidade de Chicago, pois está no coração destas pessoas aqui, destes cristãos, ver seu povo salvo. E, Pai, sabemos que ninguém pode vir, a menos que Tu o tenhas trazido primeiro. Jesus disse isso. E cremos que cada semente pré-ordenada que está nesta cidade agora, que não há como impedi-los de receber a luz do Evangelho. Tu irás conceder, Senhor. Tu cuidarás disso, para assegurar que chegue aí. Tu apresentas a mensagem e creio que podes fazê-lo. E trarás à luz do Evangelho os que ordenaste que a vissem. Assim, Pai, à medida que deixamos nossa luz brilhar e nos esforçamos em tudo o que sabemos para levar este grande Evangelho do tempo da tarde. As marés do pecado estão mesmo subindo. Incredulidade por toda parte. Tantas coisas horríveis diante de nós. Mas temos a certeza do vindo, o inimigo como uma corrente de águas. A palavra de Deus arvorará uma bandeira contra ele. Pai, e Tu prometeste isso. Assim te agradecemos. E agora, hoje, ajuda-nos enquanto nos aquietamos agora. Estou te agradecendo pelo jubileu da manhã, estes maravilhosos hinos e testemunhos, por tudo o que foi feito. E agora, que possamos olhar para a Tua palavra, Senhor, para extrairmos dela força para o dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Muito obrigado pelo agradável convite para vir estar aqui com vocês. E agora, quero agradecer à senhorinha aqui por seu hino. Quão maravilhoso foi. Creio que foi a primeira vez que a ouvi cantar. E então, claro, nosso irmão Mel Johnson ali, eu pedi que ele cantasse aquele hino quando Lembra-te de mim. E o temos em casa, e quero conseguir um novo. E acho que Billy Paul vive desses hinos. Ele os toca enquanto está no escritório e sempre os toca para as pessoas que estão chegando e saindo de várias partes do mundo. E vocês podem ir ao escritório e ouvir Mel Johnson cantando com frequência por lá, na fita. E então, quando me sinto um pouco esgotado e cansado, eu vou e me sento em algum lugar, numa sala, e trago um dos alto-falantes e ouço de novo. Assim, nós estamos muito gratos por estes excelentes cantores. E estou pensando no momento em que cruzarmos aquele Rio Jordão. Quero ouvir essa voz dourada de Mel Johnson, se combinando com a de Einar Ekberg e muitos daqueles grandes cantores que cruzaram o rio. Assim, aguardamos esse tempo. Quero agradecer ao meu bom amigo aqui, Dr. Lee Vail, um ex-ministro batista, um ótimo estudioso e um homem maravilhoso, que esteve comigo esta semana e apresentou o ministério à sua maneira de fazê-lo. Deu-me uma grande ajuda aqui na reunião. Quando estamos tendo esses cultos, oração pelos enfermos, chamamos isso de culto de cura, muitas vezes, diante do povo. Mas, claro, sabemos que não podemos curar as pessoas, apenas oramos pelas pessoas. Alguém disse, tempos atrás, irmão Branham, o irmão curou fulano de tal? Eu disse, nunca curei ninguém na vida. Mas recebi algumas respostas diretas à oração, pois Jesus prometeu e eu creio. Lembro-me da noite em que a foto deste grande ser, o Espírito Santo, de Êxodo 13, 22, creio eu, ou 21, onde a coluna de fogo irá diante de ti para te guiar pelo caminho. E como essa coluna de fogo que esteve com Moisés foi adiante deles. E então, quando se manifestou aqui em uma pessoa chamada Jesus, o qual era o Filho de Deus, e então ele disse que veio de Deus
Deus e voltou para Deus. Então, após sua volta, após a ascensão, quão grande foi para São Paulo antes que ele fosse São Paulo, que fosse lançado por terra. Agora, sendo judeu, ele de modo algum chamaria isso de Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Estão vendo? Mas ele sabia que aquela era aquela mesma coluna de fogo que tinha seguido o seu povo, ou dirigido o seu povo. Foi por isso que ele a chamou Senhor, que queres que eu faça? E quem és? E ele disse, eu sou Jesus. E agora, nestas últimas horas, vê-la voltar a nós. E aquela noite, quando foi oficialmente fotografada pela primeira vez em Houston, Texas, um irmão, um ministro batista, estava debatendo com o Dr. Bosworth, como muitos de vocês aqui provavelmente estiveram lá, sobre cura divina. E eu disse que eu era um curador divino. O Dr. Best disse isso. E eu disse, se pregar o evangelho da salvação e crer que Jesus cura os enfermos, pois a palavra disse que assim, se isso me tornasse um curador divino, tornaria um homem que crê na salvação um salvador divino. Pois é a mesma palavra, veja, ele é Jeová Jiré e Jeová Rafá. Todos os seus nomes compostos de redenção estavam representados em Jesus Cristo. E foi ali que eles foram manifestados e engrandeceram o que Deus era, onde os grandes atributos de Deus, antes mesmo que ele fosse Deus, antes que houvesse Deus, é um objeto de adoração. Antes mesmo de se tornar isso, ele já era Deus. Ele é eterno e estes atributos estavam nele. E eles se manifestam como sendo um pai e um filho, e um salvador e um curador. São apenas os atributos de Deus se manifestando. Assim, somos gratos em ter o privilégio de desfrutar deste excelente momento de companheirismo e da certeza da nossa salvação, através dos atributos de Deus, que é o Salvador. Que seu nome seja louvado. Agora, quero agradecer ao irmão Veio, um homem apto a explicar estas coisas. Não sou teólogo, como qualquer um sabe. Não tenho a instrução. Ouvi este irmãozinho aqui do Instituto Moody se levantar e pensei, que coisa, gostaria de ter a instrução desse rapaz. E confio que Deus, dando-lhe esta visão, o usará. À medida que envelheço, à medida que chego ao fim do caminho, que estes jovens venham tomar este evangelho de forma mais poderosa do que é agora. À medida que as gerações se sucedem e o inimigo vem, Deus continua elevando o padrão cada vez mais, até que por fim nos encontremos com Cristo. É quem estamos ansiosos para ver de qualquer modo. Agora lembrem-se desta semana e do término dos cultos, e todos estão convidados, e até todas as denominações. Agora posso dizer isto enquanto tenho oportunidade. Nunca fiquem pensando que sou contra essas pessoas. Eu amo essas pessoas. É o sistema da denominação que separa o companheirismo. Esse é o... Vou para a África do Sul agora, depois de ter sido convidado desde que estive lá da última vez, pois temos algumas subdivisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno e não pertenço a nenhuma organização, a nada além destes homens de negócios do Evangelho Pleno. No entanto, não é uma organização. E quando se tornar, então, naturalmente terei de deixá-los, pois eu seria uma organização. Um organismo, está bem, mas não uma organização. Assim, nós, os grupos da África, como no lado leste, é um povo que fala inglês e as Assembleias de Deus Pentecostais. No lado oeste é Afrikaner, que é um boer, e os boeres, os holandeses, e tem o que chamam de AFDM, a Africana, Missões Apostólicas da África. E há duas seções dessas, duas divisões. Elas batizam, um batismo trino por... Uma delas batiza, eu acho, 3 vezes virado para frente. Uma vez para o Pai, uma vez para o Filho e uma vez para o Espírito Santo, fazendo dele 3 deuses em vez de um. E a outra batiza 3 vezes para trás, em nome do Pai e uma no Filho e no Espírito Santo. Batizando 3 vezes, uma pelo Pai, uma vez pelo Filho e
ouvi uma vez pelo Espírito Santo. Uma delas dizia: ora, somos batizados na sua morte. E quando ele morreu, ele se inclinou para frente. A outra dizia: quem já enterrou um homem de bruços? Enterra-se de costas. Assim, existe disso. E cada uma delas me escreve cartas e assinam aqui: Irmão Branham, a África está lhe chamando. Venha já, mas faria o favor de ensinar esta doutrina. Bem, não posso ir lá assim, estão vendo? Eu nunca fui ordenado ministro batista missionário. E tenho grande respeito por meus irmãos batistas e os amo, mas em ordem com o dom que foi enviado, não a batista, não a presbiteriana, mas à igreja. Tenho de ficar entre elas, independente, não independente delas, mas um irmão com elas. Creio que, como o terceiro poço que Jacó cavou, há lugar para todos nós, e eu creio nisso. Há lugar na fonte para cada um de nós, para quem quiser. Agora, tenho sim, claro. Bem, eu não chamaria de oponentes, mas há pessoas que não aceitam uma mensagem. E, ora, que coisa, não consigo pensar muito a respeito delas. Aconteceu igual com Jesus em seu dia, aconteceu com todos os outros. E cada vez de uma mensagem de Deus, o mundo nunca a recebeu. Mas isso não causa nenhuma amargura para com essa pessoa, ou essas pessoas, ou essa organização. Ainda é a mesma coisa. Estou tão agradecido por isso. Essa é uma das evidências que conheço de que passei da morte para a vida. Não importa o que os irmãos façam, eu ainda assim os amo. Vejam, em meu coração eu os amo. Vejam, pois é um amor que Deus pôs em meu coração por meus irmãos. E agora, o Senhor os abençoe. E agora, antes de abordarmos a palavra, vou pedir a um querido amigo meu, um jovem ministro sentado aqui, que ele tinha um tipo de complexo, e ele e sua esposa iam sempre à minha casa, e ele ficava sentado e não falava, e ele só fazia uma pergunta: Irmão Branham, o que acha? O Senhor me chamou para o ministério? E eu via o potencial deste jovem, de uma excelente instituição bíblica, mas faltava-lhe algo. Com Moisés, com todo o seu treinamento, o que faltava a Moisés, a sarça ardente tinha. Era o que faltava ao irmão Ruddle. Era o que a sarça ardente tinha. E um dia pegou fogo. E o irmão tem uma igreja ali fora dos limites da cidade, creio eu, de Jeffersonville, uma verdadeira obra contínua para o Senhor, uma das nossas igrejas irmãs do tabernáculo. Eu gostaria que o irmão Don Ruddle, vejo-o sentado aqui atrás, ficasse de pé e oferecesse oração para o Espírito Santo usar a palavra esta manhã da forma que desejar usá-la. Irmão Don, por favor, enquanto inclinamos a cabeça. Yes, Lord. Bless my brother, Lord. May you anoint him with a mighty anointing that he might break the word to us. And may, Lord God, we take hold of every word and weigh it. Because truly, Lord, you're in our midst speaking. Your word is never before. May, Lord God, you bless our brother and use him, Lord God, to bring about the coming of the Lord Jesus Christ. Grant it, Lord, now. May your presence surround him, Lord. May he speak the word with the authority that you've given. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask for your prayer. Amen. Let us turn Vamos now to abrir the agora scripture para a reading. leitura da Escritura, pois mudei o que ia dizer esta manhã, o que tinha em mente, depois que ouvi sobre esta voz dos homens de negócios. Sabem, eu mesmo tenho uma pequena ideia sobre isso.
Vamos abrir em São Marcos, capítulo 10, e começar com o versículo 17. Creio que é como tenho escrito aqui. E pondo-se a caminho, correu para ele, o qual, se ajoelhando diante dele, ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás tesouros no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muita propriedade. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da palavra. Eu tenho um pequeno ditado que eu, com os homens de negócios do Evangelho pleno, alguns deles, como nós ministros sabemos, me disseram: olhe, você é pregador, o que faz em companhia desses homens de negócios? Eu disse: sou homem de negócios. Disseram: em que tipo de negócio está? E eu disse: segurança da vida eterna. Vejam, no entanto, não seguro, segurança. Bendita segurança, Jesus é meu. Ó, que antigozo da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. E gostaria, sendo que estes são homens de negócios, e homens de negócios gostam de falar em termos de negócios. E quero dizer aos homens de negócios e às mulheres de negócios também, que estão aqui, quero tomar este tema primeiro e chamá-lo de investimentos. Agora, quase todos os empresários são interessados em investimentos bons e confiáveis. Se você é um homem de negócios, você está interessado nisso. E um homem de negócios está sempre procurando algum investimento bom e confiável, você sabe. É bom que estejamos. E vou lhes falar esta manhã sobre o melhor investimento que conheço. E quero que ouçam com atenção sobre investimentos. Agora, não é uma boa política um homem de negócios correr riscos. Afinal, arriscar é apostar. E apostar é errado. Não queremos apostar em nada, pois não é certo. Alguns destes slogans aqui, fique rico da noite para o dia, vocês sabem. Algum corretor ou algo que nem está bem estabelecido, mas ele pode lhe apresentar algo que pareça tão bom que você diria: oh, que coisa! E simplesmente se joga nisso. E quando faz isso, de repente está falido. Mas se um homem é um homem de negócios bom e sensato, ele deve primeiro tentar achar um negócio que esteja estabelecido, uma empresa antiga e confiável. E então, não é bom um homem de negócios deixar seu dinheiro no bolso. Se deixar seu dinheiro no bolso, ele não lhe renderá nada, mas você tem de colocá-lo para render em algum lugar, aplicá-lo. E então, tenha cuidado com o que você faz com ele. Agora, acho que são termos comerciais acho que é uma boa lógica pensarmos nisso assim, no que vou dizer. Agora, vemos que temos tantos no mundo hoje, são atalhos. E fique rico da noite para o dia. E surgem aqui e ali. E recentemente tive um amigo que foi despojado de todas as economias da sua vida em uma coisa assim, que alguém lhe disse: invista seu dinheiro aqui.
É exatamente isso, é isso. E o homem olhou para o quadro pintado que estava diante dele e investiu suas economias da vida toda nisso e perdeu tudo o que tinha, da noite para o dia, em poucos dias. E a empresa fechou e lá se foram elas. Agora, um homem é muito tolo para cair num golpe assim. Um pensador bom e sensato não fará negócios nesses termos. Veja, primeiro você deve investigar a empresa com que vai negociar. E se a empresa não for boa, não importa quão boa seja a proposta que lhe ofereçam, você não aceita. Se é um bom homem de negócios, você não correria esse risco, investir nisso, os ganhos da sua vida. E agora, falando nisso, como um paralelo, há muitas destas coisas religiosas surgindo no último dia, que são, faça isto da noite para o dia. E esta noite você é um cantor de bar e amanhã está pregando o evangelho. Eu não gosto de coisas assim. Não, acho que uma pessoa primeiro tem de ser provada. Acho que é onde muitos de nós, denominações pentecostais, relaxamos um pouco, pois aceitamos uma mulher esta noite. Ela é striptease no palco, em algum lugar, e na noite seguinte está aqui cantando em algum lugar, e saindo, e levando uma Bíblia debaixo do braço. O Senhor a chamou para pregar. Não duvido disso, tudo bem, mas acho que essa mulher primeiro deve ser provada. Isso mesmo, deixe provar. Deixe a semente crescer um pouco e veja que tipo de vida está por trás dela. Pois até as pessoas com quem ela vai ter companheirismo não crerão no seu testemunho, nem no testemunho dele, seja quem for, se a virem ou ouvirem uma noite no bar, e na noite seguinte por aí com o evangelho. Dizem, que tipo de farsa é esta, afinal? Mas quando essa mulher vive essa vida na cidade por um tempo, e junto com as pessoas até verem que há uma mudança nessa mulher, então seu testemunho se destacará. Até esse tempo, seria melhor ela viver a vida até estar estabelecida. Agora, não queremos isso de ficar rico da noite para o dia. E não queremos guardá-lo, pois se você guarda seu dinheiro, eu digo que ladrões minarão e o roubarão. Se você tem algo no coração por Deus e não expressa e tal, e continua adiando, bem, mais tarde, e esse pequeno desejo que você uma vez teve de servir a Deus lhe será tirado. O diabo entrará e o roubará, e então você não terá desejo nenhum de servi-lo. Então, se tem o menor desejo, deve haver algo que o trouxe até este café da manhã, esta manhã. Há algo. A fé é pelo ouvir a palavra. E deve haver algum desejo, ou você nem estaria aqui. Agora, não permita que esse desejo se transforme em um pequeno unir-se, ou apertar as mãos, ou ser aspergido, ou algo assim. Encontremos a verdadeira empresa que esteja estabelecida, algo que de fato esteja. Muito bem. Uma boa empresa confiável que pague grandes dividendos. É assim que você vai querer fazer seus investimentos. É algo que valha a pena. E eu estou pensando, creio que o motivo de ter pensado nisso esta manhã para este grupo foi este jovem governante rico, este jovem, como o conhecemos, chamado o governante rico. Ele era um jovem, sem dúvida, de ótimo caráter. Ele cresceu num bom lar, talvez um lar muito religioso, pela forma como se dirigiu ao Senhor Jesus. Vocês sabem, Jesus lhe disse, guarda os mandamentos. E ele disse, isso eu fiz. Tenho guardado isso desde a minha juventude. Tenho feito isso. Vejam, ele tinha uma boa formação. Isso significa muito, pois normalmente ele provavelmente nunca teria se dirigido a Jesus. Mas deve ter havido algo em Jesus que atraiu sua atenção, diferente daquilo a que estava acostumado em sua sinagoga. Pois, vejam, Jesus era diferente.
E como este jovem aqui testificou do Instituto Bíblico Moody aqui, um ótimo lugar, não há dúvida alguma, mas vejam, certo dia ele encontrou algo que, vejam, era diferente e a oportunidade lhe foi apresentada. E a este jovem foi apresentada uma oportunidade de investimento, sendo homem de negócios como era, governante, e é claro, ele tinha muitas propriedades. E Jesus sabia que havia muito potencial neste jovem, pois a Bíblia disse, olhando para ele, o amou. Ele deve ter sido um rapaz gentil, de bom caráter, e sua abordagem foi digna. Ele não correu e disse, como algum rico desse dia diria, ei, você, venha cá, pregador. Essa não foi sua abordagem. Ele chegou e disse, bom mestre, estão vendo? Mestre ou professor, que preciso fazer para conseguir a vida eterna? Agora, vejam, ele havia achado em Jesus, ainda que tivesse guardado os mandamentos, ainda que tivesse sido leal à sua sinagoga e à causa. Todavia, ele encontrou algo em Jesus que produzia vida. Agora, a lei não tem vida nenhuma nela. A lei é apenas um policial que lhe mostra os seus pecados. Mas não tem a graça para perdoar o seu pecado. Ela só lhe mostra e lhe diz que você é pecador. E isso tem sido torcido de tal modo que foi trazido ao cristianismo. Apenas uma formalidade, só para dizer que devemos e fazer uma declaração de credos ou leis, estatutos do cristianismo. E temos sido muito hábeis com seres intelectuais de apresentar isso ao mundo. Mas, vejam, não os vemos recebendo como deveriam, pois não tem vida nisso. Vejam, nós precisamos achar algo que todo ser humano está olhando para além da cortina, para algum lugar além de onde ele veio e sabe que tem de retornar algum dia. Todos querem ver isso. Querem saber o que está além disso. Um retrato muito bonito. Jesus disse, quando o espírito imundo, havendo saído do homem, notaram que ele não disse quando ele é expulso do homem, mas quando sai por vontade própria, quando o espírito imundo ha saído do homem, e ele volta a esse homem e descobre que a casa em que morava foi varrida, adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 diabos, demônios, espíritos imundos, e entra nesse homem, e são os últimos atos desse homem 7 vezes piores do que no princípio. Notaram que o diabo saiu por vontade própria e voltou por vontade própria? Agora, se esta casa já estivesse ocupada quando ele voltasse, não poderia entrar. Mas vejam, ele a achou só varrida e adornada. É uma bela ilustração de um moralista, como pensaríamos hoje de um homem que tenta pensar que vai para o céu só porque parou de jogar. Ou talvez tenha parado de sair com uma mulher que não era sua esposa, ou parou de beber no dia de Ano Novo e virou a página e se uniu à igreja, entendem? Vejam, ele na verdade não é convertido. É apenas um moralista. E o diabo usa moralistas só para sair e fazer uma representação boba, quando, na verdade, o verdadeiro poder do Cristo vivo não está ali. Vejam, o mundo está querendo ver Cristo. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. E a vara dá testemunho da videira, pois extrai sua energia e vida da videira. Bem, a primeira videira, a primeira vara que veio dessa videira, escreveram um livro de Atos depois daquela vara.
Vemos a forma como o Espírito Santo agiu naquela primeira igreja, naquela igreja de Pentecostes. E então, quando nós cremos que se esta videira original chegar a produzir outra vara, escreverão outro livro de Atos depois dela, pois é a mesma vida que está na videira. E se a primeira vara produziu um cacho de uva, e então vemos um monte aqui que tem melancia crescendo nela, ou abóbora, ou pepino, sabemos que não é a vida que está na videira. Portanto, acho que mesmo ao nos chamarmos de pentecostais, falhamos em representar o que é real, que Cristo estabeleceu para nós representarmos o Espírito Santo e a vida do Espírito. Vejam, às vezes expressamos sensações e expressamos alegria. Mas isso é bom, mas há mais do que isso. Há um fruto que acompanha isso, que o faminto está esperando esse fruto do Espírito, e essa é a qualidade que estava em Jesus. Pois Jesus não era apenas um homem comum, Jesus era Deus. Ele não era nada menos que Deus, não apenas um profeta, todavia era profeta. Ele era o Deus profeta. Ele era a casa em que a totalidade de Deus habitava. Nele estava corporalmente a plenitude da divindade. Deus descendo para se tornar homem, para morrer. Deus não poderia morrer como espírito, pois ele não poderia morrer. Ele é eterno e não poderia morrer. Mas Deus pôde se fazer de tal forma que pudesse sentir dor, e pudesse sentir e sofrer. Deus não podia sofrer como o Espírito eterno, mas quando se tornou homem, ele pôde sofrer e sentir a dor e as tentações pelas quais o homem passava, como Adão e Eva no jardim do Éden e todos desde então. Ele teve de se tornar isso para cumprir sua própria lei, para tomar sobre si sua própria lei. Ele não poderia ter sido a segunda pessoa. Ele não poderia ter sido a terceira pessoa. Ele não poderia ter sido nada menos que a pessoa. Estão vendo? Ele teve de ser. Se eu tivesse a jurisdição desta congregação esta manhã, na mesma medida em que ele tem da terra, e dissesse, se alguém olhar para a pilastra, morrerá. E esta jovem católica sentada aqui olhasse para a coluna, bem, eu dissesse, afinal de contas, ela é uma recém-chegada entre estes, que ela sofra a morte. No entanto, se eu sentisse pena da jovem, dissesse, então, que este homem aqui morra no lugar dela. Não, isso não seria certo. Bem, eu dissesse, meu filho, Billy Paul, vou deixar Billy Paul morrer no lugar dela. Ainda assim, não seria justo, pois o sofrimento está sobre outra pessoa e me deixaria isolado dele. Mas o único jeito de ser justo, como Deus é justo, seria tomar o lugar dela. Tenho de tomar o lugar dela. Portanto, Deus teve de se manifestar em carne para sofrer a morte, o único jeito dele poder morrer. E através disso, ele trouxe redenção. E este jovem viu em Jesus mais do que os mandamentos tinham. Agora, reconheço isto, cavalheiros, talvez não na fé que estamos tentando representar. Não, somos maus representantes do que estamos tentando dizer. Eu mesmo estou de cabeça e coração inclinados. A mensagem que me foi dada para a igreja neste dia, sou um mau representante dela em minha vida. Embora eu tente fazer o que é certo, eu tenho meus altos e baixos, mas eu não peço que olhem para o que eu sou, Vejam o que estou dizendo, de quem estou falando. É o Senhor Jesus, nele está a salvação. E este jovem viu isso, que este homem de fato tinha Deus nele. Ele podia olhar para o coração das pessoas e ver o que estava errado e podia lhes falar disso. Podia ressuscitar os mortos depois de terem morrido.
Agora, ele sabia que a lei não fazia nada assim. Ele sabia que sua própria igreja não fazia tais milagres. Ainda assim, ele estava consciente de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava vivo. Ele não podia morrer, mas neste homem chamado Jesus, ele viu tudo o que Deus era e seu coração teve fome. E ele sabia disso, ainda que fosse membro de uma igreja, um ótimo membro da igreja. Talvez seu pai fosse um dos grandes, o administrador ou um dos grandes executivos ou algo na junta. E o rapaz tinha sido criado de acordo com essa lei. E ele a guardava reverentemente e a respeitava. Mesmo assim, lá no fundo, havia algo que anelava encontrar mais. Espero que esteja no coração de cada homem e mulher aqui esta manhã encontrar algo que seja real. Lembre-se, você não pode voltar e fazer a segunda tentativa. Você tem de receber agora. A direção em que a árvore se inclina é a direção em que ela cai. Não há escritura para um arrependimento futuro. Este é o seu momento agora. Não importa como tenha se tornado popular hoje e um purgatório em algum lugar, não há disso. Não há disso na Bíblia. Foi escrito em um dos livros dos Macabeus ou algum outro, mas não faz parte dela. E olhem, nesse livro é mencionado o purgatório, mas no resto da Bíblia não é mencionado em parte alguma. E afinal, Jesus, falando deste mesmo jovem, quando ele morreu, ele disse: há um abismo que ninguém jamais cruzou e nunca cruzará depois da morte. Estão vendo? E isso encerrou o assunto, quando Jesus disse isso. Agora, vemos nisto que esta fome de se tornar um membro, ou não membro, mas uma fonte de vida que existia em Cristo, esse jovem estava querendo fazer parte dela. Exatamente o que Jesus estava lá para dar, o novo nascimento. Estão vendo? É o que temos hoje, a oportunidade de receber o novo nascimento, de nos tornar parte de Deus. Vejam, filhos e filhas de Deus. Entendem? Notem, assim como um pecado, a igreja há muito se esqueceu do seu lugar. A denominação, afastando-se cegamente disso por condução cega de cegos. Vejam, se eu tivesse uma gota de tinta preta em minha caneta aqui e tivesse este copo cheio de alvejante ou vasilha aqui cheia de alvejante que as mulheres usam, agora, o alvejante era... Bem, quando eu tinha algo na camisa, quando era garotinho, mamãe pegava um pouco de óleo de carvão ou um pouco de terebintina ou algo assim e punha nela e tentava tirar a cor da mancha. Ela só espalhava, mas não ficava tudo em um só lugar. Mas agora inventaram algo chamado alvejante. E que coisa, esse alvejante tira essa mancha na hora. Bem, havia uma lei de Deus que, sob o sangue de um cordeiro, que não tirava o pecado, apenas o espalhava. E quando o homem pecou, ele cruzou o grande abismo. Quando pecou, se afastou, ele se separou de Deus, não deixando o caminho de volta para si. Mas Deus, em eterna misericórdia, aceitou um substituto para ele, e este substituto durou milhares de anos. Mas não tirava o pecado, só encobria o pecado. Mas quando não fabricado, mas Deus, em seu poder criativo, criou uma célula de sangue sem desejo sexual no ventre da Virgem, que não só encobre o pecado, omite o pecado. Isso o leva para tão longe que ele nunca mais vem à mente de Deus. Não faz uma ponte sobre o abismo, mas move o abismo. Que pingue essa gotinha de tinta nesse frasco de alvejante, seja o que for, e você nunca mais achará essa cor. De onde veio a cor?
Agora, vemos isso ao fazer a cor. Eu não sei, não sou químico, mas só estou dizendo que se houver um químico sentado aqui, você iria achar que estou mentalmente confuso ou que não sei do que estou falando, se usar esses termos. Mas só para que saibam o que quero dizer, digamos agora a cor. Agora, a princípio, diríamos que vem algum tipo de ácido. Bem, então, de onde veio o ácido? Vamos analisá-lo e digamos, bem, que fosse certo tipo de ácido combinado com outro tipo de ácido para formar uma cor, sendo que só há uma cor original que é a branca. Todos sabemos disso. Outras são perversões dela. Não há cor além da branca. Essa é a única cor real que existe. Agora vemos que esta química, vamos analisá-la só um pouco e vemos que talvez diga que agora trata-se de átomos. Bem, diríamos que o átomo B1 vezes o átomo BC vezes 4 produz preto. Se fosse o átomo B8, daria rosa. E então, molécula vezes tal e tal dá preto. Agora, mostra que houve uma inteligência por trás disso, que a fabricou preta. E então, se você a leva além disso e além daquilo, contanto que seja uma criação, tem de vir de um Criador. Não pode haver criação sem Criador. Agora, vemos então que quando isso acontece, e qualquer cor é uma perversão, e qualquer coisa fora um Filho de Deus puro e inadulterado é uma perversão. E o que é pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério? É um ato que Deus ordenou exatamente para repovoar a terra, que foi pervertido. O que é uma mentira? É a verdade deturpada. Assim, vejam, tudo agora é uma perversão. E a cor original é branca. Temos de fazer com que isso volte ao branco, ainda que preto. Está pervertido em algum lugar. Mas quando cai nisto, essa tinta cai no alvejante e ele a faz voltar. E é branca, assim como o alvejante. Você nunca mais a achará. Acabou para sempre. Agora, todas as suas sensações, como nós pentecostais gostamos de pular e gritar, eu gosto. Creio que está certo. Gostamos de falar em línguas, creio que é um dom de Deus. O diabo pode imitar qualquer coisa que você possa produzir nessa linha, mas notem. Então isso mostra que algo está errado. A vida de Cristo não está fluindo através da igreja como deveria. O corpo, a noiva, não está passando aí como deveria. Agora vejam, está entupido em algum lugar. Notem, quando isto, seus pecados são confessados e seus pecados são lançados no alvejante do sangue do Filho de Deus, isso perdoa de tal modo o pecado que ele é colocado no mar do esquecimento de Deus e nunca mais poderá ser lembrado diante dele. Então, o que isso faz de um homem? Um filho de Deus. Deus nunca se lembra de você como pecador. Você é filho, você é filha. Não há mais lembrança do pecado. Deus coloca isso no mar do esquecimento. O alvejante. O mar do esquecimento é o sangue de Cristo, que foi derramado por você. E, portanto, então, você e Deus são pai e filho pela graça de Jesus Cristo. Não por algo que você fez, mas pela graça dele. Vocês são filhos e filhas de Deus e participantes das suas bênçãos e do seu poder e da sua vida. A vida dele está em você, pois você é um filho de Deus. Ah, se a igreja pudesse, nós apenas representássemos isso. Não é de se admirar que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, então pedi o que quiser. Vocês estão vendo? As obras que eu faço, João 14:12. Quem crê, confessa e crê em mim, veja, também fará as obras que eu faço, pois Deus está no crente, assim como esteve em Cristo. Não na plenitude em que ele estava em Cristo, mas ele está em você como ele era, pois você é
Filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Oh, como este jovem e sua vida de igreja puderam ver que havia algo no Senhor Jesus. E foi-lhe apresentado este problema, vir a Jesus, embora isso fosse contra a sua igreja. Mas ele teve a audácia, ele tinha algo nele que queria descobrir, uma fome. E ele veio ao Senhor Jesus. E este jovem, penso sobre a oportunidade lhe ter sido apresentada então deste investimento. Mas ele não estava interessado em tal investimento. Tudo bem, se ele pudesse continuar vivendo com seus amigos e continuar vivendo nas coisas que estava fazendo, e filiar-se a isto e, todavia, não querendo se render. Agora, é aí que vemos o grande problema hoje, é que a igreja conhece a Escritura. Aqui, esta instituição de onde este jovem aqui veio, e este irmão Batista sentado aqui, eles conhecem essa palavra. Eles são estudantes da palavra e, todavia, se eles dizem, bem, nós cremos, nós aceitamos. É como um frasco de remédio, uma cura. Vejam, não cura moral, isso reproduz a vida de Cristo, está vendo? Se recebe o Evangelho, então você se torna parte do Evangelho. E se você se torna parte disso, como Pedro, Tiago e João, e os demais se tornaram no Pentecostes, sua vida é outro livro vivo de Atos. Não há como negar. Jesus disse em Marcos 16, estes sinais seguirão aos que crerem. Mas as pessoas aprendem, passando por seminários e escolas para aprender, mas elas mesmas não querem nada disso. Mesmo assim, pensam que receberam. Sim, acham que o receberam, mas as ações falam mais alto do que todas as palavras. Veja, sua vida prova isso, seja o que você for. E este sujeito não estava interessado em tal negócio, embora esse grande investimento não fosse apenas algo da noite para o dia, não foi algo que Jesus lhe pediu, venha, entre já. Jesus deu total identificação, o Filho de Deus. Como poderia um homem chegar à sepultura onde jazia um morto e dizer, Lázaro, sai para fora? Que não fosse Deus? Como poderia um homem estar num barco quando 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam? Ele e seus discípulos aquela noite, e pôde pôr o pé na borda do barco e olhar para cima e dizer, cala-te, aquieta-te. E os ventos e as ondas lhe obedeceram. Como poderia um homem enxergar dentro de um coração humano e dizer, você fez tal e tal e tal e tal? Tinha de ser Deus. Foi plenamente vindicado e não lhe foi pedido que investisse em algo que apenas um pensamento mítico ou alguma seita. Estava plenamente identificado em que haveria de investir. Se ele pudesse ter dito, agora, não sei não, mas veja, ele o chamou de bom mestre, e ele sabia que havia algo, mas mesmo assim, não estava pronto para tomar o remédio, pois Jesus lhe pediu para fazer algo. E é isso que cria o obstáculo entre os homens hoje, é que eles creem que Deus existe. Não há homem de bom entendimento que não saiba que Deus existe, pois se ele não reconhece Deus, a Bíblia diz claramente que ele não está mentalmente certo. Ele é um tolo. Vejam, a Bíblia disse o nécio no seu coração, não há Deus. Agora, mas se ele crê que Deus existe, todavia ele não está disposto a se separar, do mesmo jeito que Jesus estava pedindo a este jovem homem de negócios para fazer seus investimentos. Ele viu algo em Jesus que outros homens nunca tiveram. Ele viu que havia algo que Jesus tinha, que aqueles sacerdotes não tinham. Ele viu algo que os rabinos, os professores, nenhum deles tinha. Mas ele reconheceu isso em Jesus e reconheceu que era Deus.
Mas pensou, bem, se eu puder entrar, ora, e não tiver de fazer tudo isso, vou averiguar. Mas ele viu que só há um caminho para chegar. E é aí que o mundo tem de aprender hoje. E Cristo é esse caminho. Não uma igreja, não uma afiliação, uma denominação, por melhores que sejam. E não tenho nada contra elas nesse assunto. No entanto, vocês precisam entender que é Cristo, o novo nascimento. Homens, vocês, homens de negócios desta cidade, eu não estou condenando suas igrejas enquanto estão sentados aqui. Somos gratos por estarem aqui. Mas estou tentando lhes vender segurança esta manhã. Não estou tentando vender a vocês. Sou representante dessa empresa e eu quero lhes dizer que a apólice é gratuita. Estão vendo? E está bem identificado na terra hoje que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por suas mesmas obras, seus mesmos sinais, seu mesmo evangelho, a mesma palavra de Deus. Ele está perfeitamente identificado como foi então. Agora, você está aqui esta manhã por algum motivo. Está vendo por quê? Por que está aqui, afinal? Há um pequeno tilintar aí que lhe diz. Agora, não estou dizendo para deixar sua igreja. Vá para sua igreja uma pessoa melhor do que quando a deixou e você será uma luz sobre um monte. Uma vela que está acesa e não coberta com um cesto. Você terá a vida eterna. Agora, vemos que isso coloca um homem de volta no lugar em que as pessoas estão hoje. A Bíblia disse aqui, tem uma escritura anotada aqui, a qual gostaria de me referir. Jesus disse, no capítulo 3 de Apocalipse, que a igreja de Laodiceia é a última era da igreja. E todos estamos crendo que estamos vivendo no tempo do fim e que esta é a última era da igreja. Agora, comparem esta era da igreja com aquele jovem governante rico. Comparem. Agora, não disse Jesus... A igreja de Laodiceia era rica, estava enriquecida, de nada tinha falta. Não é essa a condição da igreja hoje? E todavia Cristo se revelou através de 3 eras da igreja. Através de Lutero, através de Wesley e através da era pentecostal. Revelou-se em sua palavra de justificação, santificação e do batismo do Espírito Santo, a restauração dos dons. E agora, sua própria identidade pessoal entre eles. Vejam, tentando... E vocês, jovens governantes ricos, homens de negócios de Chicago esta manhã, estão vendo? Laodiceia. Vemos que em todas as outras eras da igreja, Jesus ainda estava na igreja, mas na era de Laodiceia, ele estava do lado de fora, batendo, tentando entrar. E esta é a era em que a manifestação de Cristo vem tão perfeita na imagem de Cristo em sua igreja, a ponto das igrejas, como o irmão disse há pouco, estarem fechando a porta. E mesmo assim, ele permanece com amor, batendo, se alguém tiver fome ou sede. Entendem? Mas espera-se uma porta fechada. É a era de Laodiceia. A Bíblia disse que seria assim. E agora, se sua denominação fechou a porta para tal mensagem e tal mensageiro, não eu, sou seu irmão, conservo seu. Mas o mensageiro é o Espírito Santo, expressando-se através de seres humanos. A igreja que Cristo santificou para esse exato propósito. E agora lhe é apresentada a oportunidade de fazer um investimento nesta vida eterna. Seu negócio pode ser legítimo e grande, mas não há negócio maior do que salvar a própria vida. Está vendo? Você tem a oportunidade. Agora, sua igreja pode expulsá-lo, mas como um todo. Mas Jesus não
veio só para uma igreja, um grupo em especial. Ele veio para indivíduos. Recebereis o Espírito Santo. O indivíduo. Agora, foi para isso que ele veio. Agora, vemos que a mesma oportunidade de investimento é apresentada à era da igreja de Laodiceia. Agora, na mesma pessoa que o jovem governante rico rejeitou categoricamente. E assim está a era da igreja de Laodiceia, rejeitando-o categoricamente, pondo-o para fora. Eles amam o que esse jovem governante, o que foi que ele disse? Ele retirou-se triste porque possuía muita propriedade. Foi uma grande oportunidade, mas ele era tão rico que ele sentiu que isso arruinaria sua riqueza. Gostaria de saber se a popularidade de um homem dos Kiwanis ou da associação, ou talvez sua popularidade na igreja, mesmo como pastor, seria tão grande naquela denominação que você se afastaria da mesma oportunidade e a rejeitaria friamente porque ela arruinaria sua herança com a igreja. Será que sua mordomia da igreja, a organização, é tão grande para vocês esta manhã que rejeitariam isso? Alguns de vocês, homens que pertencem a igrejas e estão sentados aqui esta manhã como homens de negócios? Pensem nisso. Isso foi apresentado ao jovem governante rico e ele rejeitou. E Cristo se virou e disse que a era da igreja fará o mesmo nos últimos dias. Agora, é em Chicago agora que vocês são confrontados a tomar uma decisão. O tempo está se esgotando. Vocês devem fazê-lo de imediato. Tomem sua decisão por Cristo para nascer do seu espírito. Agora, vemos que esse homem rico fez isso porque amava o mundo. Ele amava seu companheirismo com sua organização mais do que com o Senhor Jesus. Muitos desses, esta manhã, dizem, bem, eu seria considerado um de vocês, pentecostais, eu seria considerado um santo rolador se fizesse isso. Agora, afinal, onde está o seu tesouro? Está na sua igreja? Está no seu negócio? Ou está no céu? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, por que não fazer um investimento de vida esta manhã? Seu negócio se tornará cinzas algum dia. Não sei, aquele irmão que profetizou, e os irmãos, melhor dizendo, sobre o maremoto, isso pode acontecer. Mas estou dizendo uma coisa, eu sei disso. A Bíblia diz que esta terra queimará. E Chicago nunca teve um incêndio como o que terá um dia. E o Deus justo, não pode deixar Chicago escapar da ira de Deus. Como um amigo disse certa vez, Jack Moore disse, se Deus permitir que esta geração fique impune por rejeitar o Evangelho e por fazerem as coisas que estão fazendo e vivendo no tipo de pecado que estão vivendo, imorais e tal, ora, ele seria obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por queimá-las. Assim, eles rejeitaram, se afastaram disso e viram o rosto de Cristo. Isto, o movimento de Cristo, nunca foi uma grande coisa mundial. É humildade. Ora, ele estava no mundo. Nos dias do seu ministério, talvez um terço dos judeus na Palestina nunca soube nada sobre ele até ele partir. Estão vendo? E eles nunca souberam disso, até ser tarde demais. Mas pensemos esta manhã que este é um dia especial em que nos é dada a oportunidade, como homens de negócios, de fazermos um investimento em Jesus Cristo, de nos entregarmos, nos aprontarmos e deixarmos tudo o que há, que é valioso neste mundo, para podermos encontrar os tesouros do céu. Como Jesus lhe disse, e vem, segue-me. Toma a tua cruz. Não tome sua popularidade quando todo mundo está dizendo, claro, doutor, entre, é importante tê-lo aqui. O diácono, você é ótimo. Veja, é uma cruz.
E você, podem chamá-lo de louco, herético. E como Paulo, você poderia testificar no caminho que é chamado heresia. É assim que adoro ao Deus de nossos pais. Você está vendo? Houve outros homens antes de nós que tiveram de tomar estas decisões. E lembre-se, São Paulo e o jovem governante rico contrastam um do outro. Paulo também foi um homem com grande oportunidade diante de si. E ela lhe foi apresentada, mas ele a aceitou. Agora você pode olhar para o resultado deles e se situar. Qual será o seu resultado? Você pode baseá-lo na palavra, a imutável, ou melhor, na imutável palavra de Deus, a promessa de Deus. Deus não pode fazer algo e então mudar e fazer outra coisa a respeito. É dizer que ele errou da primeira vez. Deus não pode mudar, ele é Deus e Deus é a palavra. Agora, esta palavra estava bem identificada como sendo o Filho de Deus. Ele viu algo em Jesus que outros homens não tinham, mas o preço era alto demais. E é alto demais hoje com a igreja de Laodiceia. Mas lembrem-se, eles saíram da sinagoga por causa disso. Expulsaram-no da sinagoga porque não tinham lugar para ele na sinagoga. Estão colocando Cristo para fora da organização hoje. A verdadeira manifestação viva, palavra de Deus plenamente identificada e vindicada, a que ninguém pode se opor, provando que Cristo ressuscitou dos mortos e sua vida está vivendo em seu povo, fazendo o mesmo que ele fez. Tem de ser chamado de diabo, adivinhação e tudo mais, mas lembrem-se que a palavra é a mesma. Uma palavra contra ela é imperdoável. Isso nunca será perdoado neste mundo, nem no mundo vindouro. Esta é a última era da igreja. Não poderia acontecer nas outras eras. Tinha de acontecer nesta era. Cada relógio. Se tivéssemos tempo, poderíamos colocar voluntariamente aqui e provar isto. A palavra de Deus está se cumprindo agora. E a última palavra que a igreja é chamada a sair, e Abraão é no tipo, e Sodoma. Agora, lembrem-se, ele expressou tão claramente sobre Sodoma, estão vendo? Agora, ele disse, como aconteceu em Sodoma, nos dias de Ló. Vejam, o moderno Billy Graham, os anjos mensageiros em Sodoma, chamando as pessoas a sair para ver se conseguem achar 40 justos, e Deus até faria concessões por 10, e mesmo assim não conseguem achar. Este grande evangelista, Billy Graham e Jack Shuler, de vocês metodistas, e Oral Roberts, de vocês pentecostais, como lá na Babilônia, nessas organizações que estão cooperando. Mas lembrem-se, Abraão não representou nenhum desses. Ele não era uma cidade, ele estava esperando um reino. E tinha um grupo com ele. E houve um dos 3 que ficou para trás. Ele mostrou um sinal de quem ele era, de costas para a tenda, e soube o que Sara disse na tenda, um discernimento de espírito. Jesus dizendo claramente, agora lembrem-se de que não se fez mais nenhum sinal até Sodoma ser queimada. A última coisa que a igreja vai ver é Cristo manifestado em seu poder, em plenitude em sua igreja, pouco antes do fogo cair. Lembrem-se, Ló foi aquele do fogo que caiu do céu. Não no passado, nos dias de Noé, a água veio, mas Cristo expressou que tipo de ministério haveria nos dias de Ló. E agora vemos o Espírito Santo movendo-se entre sua igreja. Da mesma forma, nós a encontramos na condição de Laodiceia, exatamente como estava então. Agora, vejamos aqui por que este homem se recusou a investir nesta apólice, o titular dela. Porque havia muito do outro lado do qual ele não queria abrir mão. E esse é o problema da igreja hoje. Não há ninguém com seu bom senso, um papa, potentado ou qualquer outro, que possa se levantar e negar que Jesus Cristo disse:
Estes sinais seguirão aos que crerem. Até onde? A todo o mundo, a toda criatura. E não pode dizer que Jesus não disse um pouco e o mundo, cosmos, ordem mundial, não me verá mais. A ordem da igreja, ordem no mundo, do mundo. Eles acham, e o reino de Deus nunca é do mundo, não importa quantos homens intelectuais vocês possam levantar. Não estou condenando essas pessoas, mas estou tentando lhes mostrar uma trapaça que Satanás tem feito. Eles não podem, não me importa quão grandes. Vocês, pentecostais, vocês da unidade, querem que todos da Trindade se unam a vocês. E vocês da Trindade querem que todos da unidade e da Igreja de Deus e tal se unam. As suas 30 e tantas organizações, tornem-se uma. Vocês, metodistas e batistas e tal, da mesma forma. Este concílio ecumênico que está se reunindo lá esta semana para falar sobre os problemas, todos estão querendo a união em um. E farão isso. A Bíblia diz que fariam. Farão uma imagem à besta. Estão vendo de onde vem a própria origem? Uma besta é um poder e será um poder, mas será o poder errado. Jesus disse que seu reino não era deste mundo. Se seu reino fosse, seus representantes lutariam. Mas disse, meu reino é de cima. Estão vendo? O reino de Deus não é uma organização que pode fazer algo grande. É o poder de Deus, o Espírito Santo na vida humana. Rápido agora. Eu não quero segurá-los aqui por muito tempo e já os segurei demais até agora, mas poderiam me dar mais alguns minutos? Sim, vamos nos apressar. Acho que vocês sabem do que estou falando. Vamos investigar alguns segurados desta vida eterna, que fizeram este investimento na vida eterna. Os titulares desta apólice da Palavra de Deus. Lembrem-se, isto é Deus em forma de letras. Minhas palavras são espírito, disse Jesus. Elas são vida. Ele disse isso? Ele também disse isso em São João, capítulo 1. A Bíblia nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, como acabei de lhes falar, e habitou entre nós. Ele ainda é o mesmo ontem, a palavra que era, a palavra que é e a palavra que há de vir. Ele é tudo na Bíblia. E se você lê a Bíblia e não vê Jesus, então é melhor voltar e ler essa escritura de novo. Pois este é o testemunho de Jesus Cristo, o Antigo Testamento em tipo, o Novo Testamento cumprido. Então, Jesus é aquele que foi a história, aquele que estava no passado, o princípio, a profecia, ele era a profecia, ele era a história, ele era os salmos. Ele era o Senhor Jesus, e ele é o que há de vir, que está na Bíblia. Assim é ele. O testemunho de Jesus Cristo é a Bíblia. Agora, e a Bíblia é chamada a palavra de Deus. E Deus tem de julgar o mundo por algum padrão. Se ele colocou você aqui e vai julgá-lo, então tem de haver algum padrão. Você diz, por Jesus Cristo. Cada um tem sua concepção disso. Esta senhorinha aqui, a católica, minha origem também foi católica, vocês entendem. Sou irlandês. Notem agora, a Igreja Católica diz que eles são a Igreja. Agora, olhem, há diversos tipos de Igreja Católica. Qual das igrejas católicas é? Se é a romana, então a ortodoxa grega está perdida. Então, se é a ortodoxa grega, os romanos estão perdidos. Se é a luterana, então os metodistas estão perdidos. Se é a metodista, os batistas estão perdidos. Se é a pentecostal, então os demais estão perdidos. Mas se é a presbiteriana, então os pentecostais estão perdidos. Vejam, é confuso demais. Não se consegue entender qual está certa. Nenhuma delas está certa. Jesus disse, eu sou o caminho e ele é a palavra.
e a verdade e a vida. Ninguém pode vir, exceto por meio disso. Não através da sua igreja, através do seu credo, através da sua oração. Você tem de vir por Jesus. Ele é Deus, Ele é a palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Essa é uma vela aqui apagada e você acende a vela, ela emite uma luz. O que ela refletirá? A mesma luz que refletiu quando foi acesa pela primeira vez. E quando o Evangelho se manifesta, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estão vendo? Agora, vamos investigar alguns dos titulares agora e ver o que aconteceu no grande dia intelectual deles. Só por mais 10 ou 15 minutos e encerraremos. Noé fez um investimento em uma promessa de Deus, a palavra de Deus. E lembrem-se, foi na palavra de Deus que Noé fez seu investimento. E, no entanto, assim que alguém faz um investimento, lembrem-se, Satanás irá ali para tirar essa apólice de vocês, se puder. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, que é a vida física, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não apenas parte dela, uma porçãozinha aqui e ali, mas de toda a palavra. O homem viverá do pão da vida. E o que é a palavra de Deus? É vida, espírito, vida. E quando se manifesta, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Mais do que essas fará, porque eu vou para o Pai. Agora, vemos agora que Noé foi testado quando fez seu investimento. Você também, meu irmão. Se não há tempo de teste, então você ainda não fez seu investimento, pois seu inimigo está lá com a arma engatilhada, com a corda do arco esticada, e está pronto para disparar todo o dardo envenenado que puder enviar. Toda seita e toda ideiazinha e todo gigante intelectual como Golias, ele os enviará por lá, parecendo muito mais altos do que os irmãos com os quais você está tendo companheirismo. Seus irmãozinhos sem letras em doutos. Ele enviará tais gigantes intelectuais, espirituais e grandes escolas que podem argumentar que é tudo diferente. Mas se você fez seu investimento e sua apólice foi carimbada e selada pelo Espírito Santo, nada vai removê-la. Ninguém tem direito de pregar o Evangelho até que, secretamente, lá na parte remota do deserto, tenha estado no chão. Ele e Deus somente. Não há ser intelectual no mundo que possa dizer para você que não é bem assim. Isso mesmo, você esteve lá. Você sabe o que aconteceu. Não importa o quanto possam arrazoar. Mas espere. Algo aconteceu. Você sabe que aconteceu. Você a viu com seus olhos. Você falou com ela. Ela respondeu. E o selou em seu ser, e você se tornou parte dela. Você se afastará do gigante intelectual, e temos muitos deles no mundo hoje, e alguns perigosos também, que são bem treinados teologicamente, ou teologicamente falando, são treinados para usar isso e sabem o que estão fazendo. Mas não tema, Davi, se o Senhor Deus está contigo. Note, Satanás testou Noé em seu investimento. E ele o testou para fazê-lo duvidar. Os cientistas se levantaram para lhe dizer que não havia chuva nos céus e houve escarnecedores nos dias de Noé. Agora, se houve escarnecedores naquele dia, na vinda, ou melhor, no tempo do fim, nos investimentos que os homens fizeram no coração para crerem na palavra de Deus, há escarnecedores hoje contra a palavra, por ela não parecer sensata. Mas, veja, você não deve usar o seu próprio sentido. Você diz, eu pensei, eu penso, Você não tem de pensar nada. A Bíblia disse que a mente que estava em Cristo esteja em vós. E ele sempre fazia o que agradava ao Pai, pois ele era a palavra. Está vendo? Assim, não temos de pensar nada. Devemos apenas crer no que ele diz. Eu não diz, bem, não posso explicá-la. Não, se pudesse, então,
poderia explicar Deus. Não se conhece Deus por concepção intelectual, você conhece Deus pela fé. É só assim que você sabe crer em Deus. Você não pode explicar, ninguém pode, não cabe a você. Não, ninguém pode explicar Deus. Não se descobre Deus por explicação. Você tem de crer nele, ou já não seria fé. Agora, você tem de crer. Agora note, e então, o grande investimento de Noé um dia compensou. Quando ele suportou a perseguição, quando suportou os escarnecedores, quando se pôs contra todas as coisas e as apólices do mundo daquele dia, e todas as coisas religiosas que pareciam estar contra ele, compensou ao salvar sua vida. Ele creu. Seu investimento compensou. Agora, homens de negócios, permitam-me dizer outra coisa. Daniel fez um investimento certo dia. Ele foi levado a um mundo que não era como o mundo ao qual estava acostumado. Ele foi levado ao meio de pessoas que não criam no mesmo que ele cria. Mas ele fez um investimento e vejam o que ele fez. Ele propôs no coração que não arruinaria, não contaminaria esse investimento, entendem? O investimento que ele tinha feito em Deus, ele propôs no coração. Ainda que a sua vida fosse tirada, ele não o contaminaria por descrer. Não descreia. Quando fizer seu investimento, fique firme com ele. Se não estiver pronto para crer, então não faça seu investimento, mas só quando estiver pronto para deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você diz, bem, isto é isso e aquilo. Melhor ter cuidado. Se não está na palavra, então deixe de lado. A palavra são os fatos básicos e a verdade sem interpretação pessoal. Está escrita exatamente do jeito. Se Deus vai julgar a igreja pela Bíblia, então a Bíblia, Deus tem zelado por ela para preservá-la e está escrita tal como deveria, sem interpretação particular. Os metodistas a interpretam de um jeito e os batistas de outro e tal, e então compare os fatos. Nenhum dos dois está certo. É a mente do homem, para onde se desvia. Toda vez que Deus levantou um grande fundador, como Lutero e Wesley e John Smith e Calvino, Knox, Finney, Moody e tal. Então, depois da morte deles, se organizaram e se proveram de um monte de bons diplomados universitários por lá, que lhe deram sua própria interpretação e fizeram uma organização. Foi aí onde morreram, bem aí. E nunca houve um lugar na história em que qualquer igreja que já se organizou viveu desde então. Onde já tiveram os grandes reavivamentos na igreja assim? A igreja morria quando a organizavam. Desde a Igreja Católica Romana, a primeira Igreja Católica Romana antes de se tornar uma Igreja Romana, era uma igreja católica no Pentecostes. Uns 300 anos depois, em Nicéia, Roma, mudou da igreja católica apostólica para a igreja católica romana, que injetou ideias de homens, as irrelevantes superstições pagãs romanas na Escritura. E desde então, ela nunca fez nada além de ficar lá morta, com membros. Veio o reformador, Lutero veio, e Lutero saiu como um homem de Deus na justificação. A palavra ensinava isso pela graça de Deus. Quando a igreja católica dizia não há salvação fora da igreja, Deus está em sua igreja. Estive numa entrevista com um padre, não faz muito, ele disse, Senhor Branham, o senhor está tentando falar sobre uma Bíblia? Esta é a igreja. Disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, mostre-me onde. A Bíblia disse que Deus está na palavra. Ele é a palavra. Se a palavra está em você, ela produz Deus de novo. E ele disse, a palavra é uma semente. E a semente produz o que sua espécie é. Produzirá uma vida piedosa. Uma vida plenamente consagrada a Jesus Cristo. Agora, notem, Daniel, depois do investimento que ele fez em Deus, compensou então, salvando sua vida numa cova de leões.
Os filhos hebreus fizeram um investimento um dia que, quando viesse a proclamação de que todos teriam de se unir àquele grupo e adorar de outra forma, fora da que Deus lhes havia dito ser a certa, eles fizeram um investimento em Deus. Ainda que nos joguem na fornalha, não vamos fazê-lo. Vamos ficar com esta palavra. Isso lhes salvou a vida, converteu uma nação, vejam, porque estavam dispostos a manter seu investimento. Sim, Senhor. Pedro, um pescador, era homem de negócios. Ele tinha um ótimo negócio. Vendia peixe. E era algo importante naqueles dias, vivendo lá junto ao lago, um lugar como Chicago, aqui à beira do lago. Ele era pescador comercial, mas era um homem duro, pois era fariseu, e seu pai era um velho fariseu. Mas, certo dia, eu estava lendo uma história, e embora possa não ser autêntica, talvez não seja, mas acho que suportaria o teste agora. Venha, mas você sabe, filho, ele ainda não veio e pode vir no seu dia. Agora lembre-se, como seu pai, quero dizer isto, que surgirão muitas seitas. Surgirão muitos falsos profetas, como Jesus disse sobre este dia, mas pelo fruto deles, e o fruto é o fruto do Espírito. Vejam, vós os conhecereis. Ele disse, haverá muito disso, e houve mesmo. Mas ele disse, agora, quero que saiba que poderão surgir grandes professores inteligentes, sendo que houve um que afirmou ser o Cristo, elevou 400 e pereceram no deserto, pois era contrário à palavra. Ele disse, mas quero que se lembrem que este Messias, ele terá uma etiqueta de identificação nele e será um profeta. Agora, somos hebreus e o Senhor Deus nos disse que ele nos enviou os profetas, pois a palavra do Senhor vem somente ao profeta. Isso mesmo. E ele disse, se houver um entre vós que for espiritual ou profeta, eu, o Senhor, falarei com ele. E o que ele disser, se acontecer, então ouçam-no. Mas se não acontecer, não o ouçam. Não temam esse homem, mas temam-no se acontecer o que ele disser. E Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu, e a ele ouvireis. Agora este Messias será um profeta. Lembrem-se, não um educador, não um sacerdote, não um clérigo, mas ele será um profeta. E quando Simão se sentou naquele toco, talvez naquele dia que André o levou para a praia, onde Jesus, depois que labutaram a noite toda e não viram nada em suas redes, se sentaram ali, e ele emprestou o barco deste Pedro, e então ele disse, depois que acabou de usar o barco, Pedro pode ter ouvido seu discurso e talvez na metade tenha posto os dedos nos ouvidos, sentado naquele toco, enquanto Jesus flutuava por ali em seu barco por causa da multidão. Então vemos que lá no barco, Jesus deve ter acenado para Simão para trazer o barco, e quando ele foi lá e disse, agora sei que vocês trabalharam a noite toda e nada apanharam, mas há peixes deste lado agora. Lancem a rede e há um cardume de peixes esperando. Bem, ainda era só uma palavra, mas quando ele jogou a rede e começou a puxar, e lá estavam os peixes, isso também significou que lá estava o Messias, do qual seu pai lhe falou, um profeta. E ele disse, ausenta-te de mim, Senhor, sou um homem pecador. Ele disse, não temas, Simão, agora que viste a verdade. De agora em diante, serás pescador de homens. Pedro estava pronto para deixar suas redes de pesca, seu negócio. Ele fez um investimento completo em Jesus Cristo, pois viu que aquele era o Messias prometido, pois ali estava manifestada a palavra que ele falou, e aquele era o Messias. Ele sabia que era o que a palavra dizia, que seu velho pai fariseu lhe havia dito, que o Messias seria a palavra encarnada e seria um profeta, fazendo esta promessa do Messias se cumprir. E lá
estava. Assim, Pedro fez seu investimento depois de ter visto a identificação, a vindicação da palavra. Natanael fez um investimento, como falei ontem à noite. E a mulher junto ao poço também. Nicodemo, um grande teólogo, digamos, parecido com alguém que falou esta manhã, um grande erudito. E eles vieram. Ele veio fazer um investimento. E quero que notem a expressão deste grande homem, Nicodemos, que se acha em São João capítulo 3. Ele não era um homem de formação superficial, era um teólogo. Notem o que ele disse. Sem dúvida, o Conselho do Sinédrio, a instituição onde tinham conversado sobre o ministério deste homem, embora fosse chamado de profeta da Galileia, mesmo assim foi feita uma investigação completa do seu ministério. Agora, notem a confissão, se não deixarem passar, notem o que Nicodemos disse a Jesus. Rabi, nós, os fariseus, nós bem sabemos, não podemos confessar, não podemos tornar público, pois perderíamos nossa posição, nós perderíamos nosso investimento em nosso ganha-pão, nós perderíamos nossa posição entre o povo. Seríamos rejeitados como os galileus ou os pescadores. Seríamos considerados uma pessoa intelectual muito incompetente, talvez nervosa, transtornada, histérica, incapaz de tomar uma boa decisão. Portanto, a igreja não poderia mais nos usar se tomássemos essa decisão. Mas sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Vejam, Nicodemos, muitos criticam Nicodemos, dizem, ele veio de noite, ele veio fazer seu investimento e viu que o banco estava aberto 24 horas por dia. Mesmo sendo à noite, o banco estava aberto. Está aberto esta manhã aqui em Chicago. Está aberto o tempo todo, se você estiver pronto para fazer um investimento. Ele encontrou as portas abertas, um coração acolhedor para recebê-lo, levou-o para o terraço, e enquanto se sentavam lá ao luar, e então Nicodemos ia fazer seu investimento. E ele fez sua confissão primeiro. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes se Deus não fosse com ele. Sabemos disso. Agora, ele disse nós. Isso significava o concílio, a organização do concílio. Eles tinham um concílio unido, como estamos tentando fazer em nossas igrejas. Uma federação de igrejas. Vejam, concílio mundial. E ele disse, nós entendemos isso, mas nenhum dos outros queria arruinar como o homem rico. Eles queriam conservar suas riquezas mundanas. Meu amigo de negócios esta manhã, homens e mulheres, vocês poderiam se permitir isso? Calculem o preço. Será que o afetaria tanto aceitar o batismo do Espírito Santo? Afetaria tanto o seu negócio? Você prefere que seu negócio seja afetado aqui na terra, ou sua posição na igreja seja mudada, ou prefere ter a vida eterna? Depende de com qual apólice vocês querem ficar. Lembrem-se, Nicodemos foi um grande homem e teve muito contra que lutar, mas aceitou esta apólice. Vemos em Lucas 24:49 que estes segurados, e encerrarei no momento, estes segurados em Lucas 24:49, todos os que tinham feito um investimento. Você sabe, se tem uma apólice, ela rende dividendos. Muitas vezes você poderia sacar um dividendo com sua apólice. Bem, eles creram no Senhor Jesus Cristo e o aceitaram como salvador pessoal. Mas entenderam que havia dividendos prontos para serem pagos na apólice. Pois Jesus lhes disse em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio os dividendos prometidos, a promessa de meu Pai.
Joel 2:28 e muitas outras escrituras que o haviam prometido. Creio que é em Isaías 28:19, onde diz: é mandamento sobre mandamento e regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Retende-o bem. Assim, por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo. Joel disse em Joel 2:28, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, e sobre minhas criadas e servas derramarei do meu espírito. E vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E estas pessoas entenderam pela Escritura e por aceitarem Jesus Cristo como sua apólice de vida que havia dividendos. Agora, homem de negócios, você pode pertencer a alguma organização, mas há dividendos. Você pode ter aceitado a Cristo, pode ter sido batizado em nome de Jesus Cristo como batismo cristão, pode ter feito tudo isso. No entanto, há dividendos neste investimento. E em Lucas 24:49, como acabei de dizer, eles foram sacar os dividendos, e enquanto estavam todos reunidos e começaram a esperar no Senhor. Eles esperaram, não só por 2 ou 3 dias. E talvez alguém tenha se levantado, talvez, digamos, Mateus. Ele era cobrador de impostos do governo. Ele pode ter sido um homem muito intelectual. Ele pode ter se levantado e dito: esperem aí. Por que esperarmos mais? Ele nos disse para virmos aqui estamos. Nós já estamos aqui há 8 dias. Acho que devemos começar nosso ministério e seguir adiante. Mas não foi isso que a palavra disse. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo. Derramarei o meu espírito e farei sinais e prodígios. Eles esperaram pela vindicação da evidência de que sua apólice era genuína. Falando com um bom irmão batista não faz muito, não direi seu nome, pois é um homem bem conhecido, um bom homem de uma grande igreja. Ele veio a mim e disse: Billy, por que se envolve com tais coisas? Eu disse: que coisas? Eu disse: eu me envolvi com Cristo. E eu disse: minha vida. Ele disse: agora, anteriormente você foi batista, você sabe. Disse: olhe, a Bíblia disse: creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Eu disse: isso é verdade. Disse: que mais poderia Deus ou Abraão poderia fazer além de crer em Deus? E eu disse: bem, o irmão crê? Ele disse: sim, creio em Deus. E eu disse: então acha, conhecendo a doutrina batista, eu disse: você crê que recebeu o Espírito Santo? Ele disse: claro, quando criei nele eu o recebi, pois foi por isso que criei nele. Eu disse: quão contrário a São Paulo, em Atos 19, quando encontrou aqueles batistas lá que eram convertidos de João a Cristo, ele disse: vocês receberam o Espírito Santo, sacaram seus dividendos desde que creram. Não quando creram, mas depois que creram. Disseram: não sabemos se há. Ele disse: como fostes batizados? Assim disseram: fomos batizados em João. Isso deve pôr ponto final. Ele disse: não agora. João batizou só para arrependimento, não para remissão de pecados. O sacrifício não tinha sido oferecido. É quando ouviram isso, foram batizados de novo em nome de Jesus Cristo. Paulo impôs as mãos neles e o Espírito Santo desceu sobre eles e profetizaram e falaram em línguas e sacaram os dividendos, como aconteceu no princípio. Ele disse: ora, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado. Disse: quanto mais pode o homem fazer? Eu disse: de fato, ele creu em Deus, mas Deus o vindicou dando o selo da circuncisão. E agora, quando você diz que é crente, Deus ainda não reconheceu sua fé até selá-la com o batismo do Espírito Santo e reconhecer como descendência predestinada. Essa foi uma boa palavra para um batista. Vejam, estão vendo? E é verdade? Claro que é verdade.
Ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. E todos que o Pai me deu virão. É nosso dever pregar a palavra até que ela se espalhe. Parte cai junto ao caminho, mas parte chega àquela semente além e traz vida de imediato. Eles a veem na mesma hora. Então você vê que eles foram e sacaram dividendos. Sim, o jovem rico, Paulo, viu esta vindicação pelo mesmo Espírito e ele o transformou quando estava a caminho de Damasco. Por quê? Ele viu aquela coluna de fogo e soube que era o mesmo Jesus. Então ele clamou depois que soube que era Deus. E Jesus é Deus. E quando Paulo pôde ver, sendo teólogo, Paulo tinha grandes intenções. Ele era teólogo, ele foi ensinado por Gamaliel, o grande homem. Ele tinha ambições de ser sacerdote algum dia, ou talvez sumo sacerdote. Ele era um grande homem intelectual, erudito, um grande homem de fato. Mas quando aquelas seitas de pular e correr por lá, e agindo como faziam, ele achava que eram um bando de hereges. Mas quando ele estava a caminho de Damasco, como eu disse, e agora ele também era rico, ele era um bom homem, um jovem, e a caminho todos os potenciais em que ele havia sido instruído, que foram colocados diante dele, as oportunidades. Notem a diferença entre o homem de negócios rico e este homem de negócios rico. Um o aceitou e o outro o rejeitou. Notem, e então, de repente, ele foi derrubado por uma luz, uma coluna de fogo ali, e ele a reconheceu. Ele disse, Senhor, quem és? E ele disse, eu sou Jesus. E quando ele teve a revelação de que Deus e Cristo não eram duas pessoas distintas, eram exatamente a mesma pessoa, então ele estava pronto para fazer um investimento. Gostaria de saber se poderíamos ver a mesma coisa hoje. Quando Paulo viu então, sendo judeu, que o mesmo Deus que me guiou meu povo pelo deserto, lá estava ele. E chamando o seu nome Jesus, do eu sou, ele era o eu sou. E eu sou é perpétuo, é eterno. Não eu era, eu serei, mas eu sou, presente, todas as eras, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Paulo clamou, Senhor, quero fazer um investimento. O que queres que eu faça? Que me farás fazer, Senhor? O que devo fazer? Oh, que coisa! O que posso fazer? E ele foi para a Arábia por 3 anos e meio e tomou as Escrituras para ver se aquele não era o mesmo Deus. E voltou, e tudo para que ele foi treinado. Todas as suas denominações haviam morrido para ele. Todos os seus potenciais da sua instrução. E ele disse lá em Coríntios, não fui a vós com palavras intelectuais, porque iríeis basear vós iríeis basear vossos pensamentos em mim por ser um intelectual, um grande homem. Mas venho a vós no poder e manifestações, demonstrações do Espírito Santo. Se não é a mesma coisa que Jesus disse em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, significa demonstrar o poder, pois só a pregação da palavra sozinha não o trará. Você tem de aceitá-la, e então ela demonstra que estes sinais os seguirão, pois é a palavra, está vendo? Agora vemos que Paulo, então, isso compensou para ele com grande vida eterna. Que decisão irracional agora! Estou encerrando, se Deus me ajudar. Vocês são uma audiência tão boa. Sei que esgotei sua paciência. Perdoe-me. Mas só tentando, não sou capacitado para ficar aqui de pé para falar sobre algo assim. É mais, eu não consigo me colocar no lugar. E se eu me colocasse como professor, eu não conseguiria fazê-lo, pois eu não tenho o conhecimento intelectual, mas tenho uma revelação que está exatamente com a palavra, e a palavra volta a viver e produz o que está dizendo que faria. Estão vendo? Estão vendo? Nem os apóstolos tinham, só Paulo. E ele disse que teve de esquecer aquelas coisas que ele conhecia
Vejam, para fazer seu investimento. E talvez você tenha de esquecer isso. Sou fulano de tal, pertenço a isto, minha mãe pertencia a isto. Talvez tenha de esquecer isso se quiser fazer um investimento. Então, não seria irracional? Você não gostaria de fazer como este jovem homem de negócios? Que coisa precipitada esse jovem fez quando se afastou de tal investimento. Que agora não estou pedindo que invista seu dinheiro, cabe a você o que você vai fazer com isso. Enviar a alguma sociedade missionária, seja o que for, para enviar missionários. Não sei sobre isso, Deus cuidará disso. Estou lhe falando sobre a apólice da vida. Vem, segue-me. Toma a tua cruz, que todos te chamem como quiserem, mas tu vem, segue-me. Agora, ele não estava muito disposto a fazê-lo. Ele fez algo muito irracional, justo como as pessoas da era de Laodiceia hoje, na apólice. Elas não estão dispostas, não querem. É como o jovem rico, e se eu pudesse segui-lo só um pouco, vamos segui-lo um instante. Notem, um pouquinho depois, encontramos este jovem rico. Vejamos o seu fim, e então encerraremos. Olhem para ele. Nós o seguimos, e ele era um homem de negócios, e seu negócio prosperou. Assim, homens de negócios, lembrem-se, prosperidade nem sempre significa que você é cristão. O diabo, você sabe, Davi, creio eu, certa vez disse, viu o ímpio espalhar-se como uma árvore verde nativa, mas Deus disse, já o viste no fim? Essa é a diferença. Olhe para o fim da jornada. Ern Baxter, um dos meus colegas, um homem muito culto. Muitos de vocês conhecem Ern, um excelente e hábil ministro do Canadá. Ele estava me contando uma pequena história certo dia. Ele disse, irmão Branham, nós andamos de bicicleta. Ele disse, quando eu era criança, eu podia ir ao centro da cidade, comprar um saco de mantimentos para minha mãe e nem tocar no guidão da minha bicicleta. E certa companhia que apareceu lá, chamada Schwinn, ia dar uma bicicleta para qualquer garoto que conseguisse andar numa prancha de 30 centímetros de largura a 60 centímetros do chão por 30 metros. E ele disse, cada um de nós sabia que podíamos fazê-lo. Ele disse, havia um garotinho tímido lá, nem tínhamos companheirismo com ele, pois ele não parecia saber muito, ele disse. Então, pensávamos que éramos de uma classe um pouco melhor do que a dele. E ele estava qualificado ou queria entrar na corrida também. E disse, sabe de uma coisa? Cada um de nós caiu daquela prancha, menos ele. E disse, ele foi até o fim e desceu e se inclinou. Pegou sua bicicleta Schwinn e saiu andando nela. E disse, nós rapazes nos encontramos com ele na esquina e dissemos, John, nós queríamos saber como você conseguiu. Ele disse, bem, agora rapazes, vou lhes contar o que aconteceu. Disse, notei o que vocês fizeram e fiz de outro jeito. Disse, vejam, quando vocês montaram, eles deram o empurrão, vocês eram melhores. Todos vocês são melhores ciclistas do que eu, vocês sabem disso. Disse, pois não consigo andar de bicicleta sem segurar no guidão. E eu também não consigo ir sem segurar a cruz. Vejam, esta palavra tem de ser a minha vida. É disso que vocês precisam. Eu não consigo falar sem este guidão para guiar, este Espírito Santo que me move e me dirige. Ele disse, não consigo, eu não sou ciclista como vocês, mas disse, vi onde vocês erraram. Vocês estavam olhando para baixo assim e tentando se equilibrar. Ele disse, isso os deixou nervosos e vocês caíram. Ele disse, quando fui lá e me empurraram, fiquei observando o final do trajeto e me segurei firme. Agora, homem de negócios, não olhe aqui, seu negócio pode falir amanhã, pode falir algum dia, mas veja o fim do caminho. E é aí que sua apólice vai compensar. Este jovem aumentou em bens, mas vemos que seu dia de remuneração por fim chegou. Sua ganância, os bens aumentaram tanto que ele viu que tinha de construir novos celeiros. Seu negócio continuou crescendo. Ele permaneceu como membro da igreja. Você diz sim? Sim, irmão, isso mesmo. Ele permaneceu como membro da igreja. E certa noite ele ficou tão grande que houve um homem
homem que era pobre em espírito. Sabem, não temos de ser tão pobres em dinheiro. Teremos de ficar pobres em espírito. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é não a organização, o reino. E o pobre em espírito jazia à sua porta, e ele lhe dava algumas migalhas. Em outras palavras, quando passavam, ele pode ter colocado algo na caixa de oferta e tal, ou pode ter dito, sabe, são boas pessoas, não tenho nada contra elas. Irei ao café da manhã delas de vez em quando, você fornecerá algumas migalhas. Pode ser assim. Oh, minha esposa pertence lá, mas vejam, eu admiro minha posição com meus colegas de negócios, vejam, e varria as migalhas. E Lázaro, o pobre em espírito, ficava lá sem remédio suficiente para se cuidar, e os cães lambiam sua chaga. Mas certa noite ambos morreram. E quando morreram, a Bíblia disse que o pobre em espírito foi levado por anjos carregadores para o seio de Abraão. Aquele fez seu investimento na vida eterna. Ele não viveu pelo que tinha aqui, por sua popularidade. Ele não tinha, era um mendigo junto à porta. Ele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele não tinha amigos, todavia era crente. Ele tinha feito seu investimento e morreu na rua com os cães lambendo suas chagas. E a Bíblia diz que anjos o levaram para o seio de Abraão. E na mesma noite, o rico, velho governante, agora, ele teve uma vida muito próspera e morreu. Agora, ele também recebeu dividendos. Algum pregador intelectual veio, talvez de colarinho virado e talvez com todos os seus trajes sacerdotais, e ergueram a bandeira a meio mastro e as flores não caberiam neste salão aqui. E que grande coisa para se fazer, e tinham feito, e todos os negócios, talvez o presidente da associação bancária, e todos eles tenham vindo e sido carregadores do caixão dele. E talvez o ministro intelectual tenha se levantado e dito, nosso precioso irmão, quantas vezes ele preencheu cheques para as viúvas e quantas vezes ele fez doações para a nossa grande organização e patrocinou nosso programa. E talvez os homens de negócios tenham se levantado e feito uma palestra. Ele recebeu sua recompensa, isso mesmo. Seu investimento compensou assim, mas do mundo, ele era um grande homem. Mas porque rejeitou o investimento que Jesus lhe deu, a Bíblia disse, no inferno, ergueu os olhos e viu o homem que fez outro investimento. Seguro, no seio de Abraão, consolado, andando por lá, bem, e ele clamou. Agora note, você diz que ele era um cristão. Sim, pai Abraão, um judeu, certo? Rogo-te, envia Lázaro, o pobre em espírito que fez o investimento. Eu o rejeitei, mas manda Lázaro só com um pouco de água. Essas chamas estão me atormentando. Ele disse, filho, você teve a oportunidade. Ele teve. Jesus a apresentou. Vende o que tens e vem, segue-me. Faz teu investimento nisto. Toma a tua cruz. Mas era grande demais. Ele disse, agora ele é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, há um grande abismo entre tu e ele, que ninguém jamais cruzou ou cruzará. Isso derruba o purgatório e todas essas doutrinas. Foi Jesus Cristo que disse, não espere demais, Senhor. Meu precioso e rebelde irmão, caído de Cristo, não espere demais para fazer este investimento. Talvez ele pretendesse fazê-lo algum dia. Mas, como diz o velho ditado sulista, o próprio inferno está pavimentado de boas intenções. Vejam, as intenções não são suficientes. Leia a receita no frasco, mas depois tome o remédio se quiser colher os resultados. Faça seu investimento. Assine seu nome em seu sangue, sobre o seu coração, entende? Notem, olhem para ele. No inferno ergueu os olhos
Ele recebeu seu pagamento. E então notem, ele disse, então, pai Abraão, se não podes fazer isto, não deixes meus colegas, para quem toda a minha herança foi na terra, o investimento que fiz, dize-lhes que não cometam o mesmo erro que eu. Poderia ser você esta manhã, meu amigo judeu ou amigo gentio. Não seja insensato como esse indivíduo foi. Ele disse, manda-o de volta e que esta mensagem lhe seja trazida. Ele queria se tornar ministro então. Ele queria aceitá-la. Era tarde demais. Não pôde fazê-lo agora. Seu tempo, ele teve a oportunidade, mas não fez seu investimento. E ele disse, tem os profetas, tem o que a palavra disse e as leis. Ele disse, sim, mas se alguém ressuscitasse dentre os mortos e pudesse ser provado que ressuscitou dentre os mortos, então eles crerão. Ele disse, eles não creriam, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos. E 2000 anos se passaram desde aquela cena. Em 1963, há um entre nós esta manhã, provando que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a vida que estava nele está em sua igreja, fazendo as mesmas coisas para cumprir a sua palavra. Não quer, meu irmão, irmã, fazer este investimento esta manhã? Entregue sua vida a Cristo enquanto inclinamos a cabeça solenemente. Que estas palavras não sejam em vão. Necessário vos é nascer de novo. Você precisa. Agora, não estou falando de você poder clamar, gritar, falar em línguas. Quero dizer nascer de novo, de fato, com essa profunda confissão de pecado, que você nunca conseguiu, mas sempre se apegou à sua organização. Embora você saiba que eles eram contrários à palavra, todavia, por ideias egoístas e por orgulho e por popularidade, você tem permanecido na igreja grande. Você não quis nada com a missão na esquina. Veja, aí estão os seus tesouros, o seu coração também. Homens de negócios, esta manhã eu estou oferecendo a vocês, como agente de Jesus Cristo, uma vida eterna, uma apólice de vida eterna. Que Cristo, meu Senhor e meu chefe supremo, pois estou morto para as coisas do mundo, para viver somente para Ele, não usando nossa própria mente, mas consentindo apenas a mente dEle. Somos prisioneiros, como Paulo, como Moisés. Independente do que outros digam, você está preso a essa palavra. O Espírito Santo dirige. Ele proíbe ir a certos lugares. Se ele proíbe vir aqui, ele o envia aonde você não iria e o mantém longe de lugares aonde você iria. Quer uma apólice? Quer fazer um investimento? Agora, não há lugar aqui para apelos ao altar, como o povo metodista e a maioria dos pentecostais chamam. Mas aí mesmo, onde você está sentado, é um altar. A Bíblia disse, todos quantos creram foram batizados. E se quer fazer uma confissão e sabe que está errado, e gostaria de ter uma destas apólices, e deseja, e espero que não pensem agora que espero que não pareça sacrilégio quando digo apólices. Só estou fazendo esta afirmação de acordo com o meu texto. E você quer ter a vida eterna. E quer investir sua vida em Jesus Cristo. Se quiser, agora, pense bem. Agora, de acordo com a ciência, a gravidade mantém suas mãos abaixadas, mas há uma vida em você que pode desafiar a gravidade e você pode levantar a mão. E se essa vida em você lhe diz esta manhã que, como aquele jovem governante rico, embora eu tenha sido um bom homem ou uma boa mulher, mas eu não tenho essa apólice, eu tenho certeza disso e eu
Todavia, a quero. E ao Criador que está presente, que fala e conhece o coração. E você sabe que ele poderia falar seu nome agora mesmo, mas ele está lhe fazendo isso. E então, porque tu estás me dando esta oportunidade esta manhã, Senhor, levanto as mãos para ti. Tem misericórdia, Senhor. Não sairei deste salão esta manhã como um fariseu vazio e seco. Eu aceito o teu plano, aceito a tua vida na minha. Abandonarei a minha vida. Eu me tornarei um prisioneiro da tua palavra. Ore por mim, irmão Branham. Levanto as mãos para mostrar a Deus, não ao irmão Branham, mas a Deus que está presente, que quero este investimento. Poderiam levantar as mãos agora, enquanto toda a cabeça está inclinada e todos os olhos fechados. Deus os abençoe. Não importa se você é, veja o ministro. Isso mesmo. Seja honesto. Vejam, ministros não estão excluídos. Francamente, eles são os pastores. Eles deveriam ser os que tomam a iniciativa. Muito bem. Haveria outro antes de eu orar? Sim, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Lá em cima na galeria, Deus o abençoe. Sim, ele vê sua mão em todo lugar. Agora, sinceramente, enquanto abaixam a mão, vocês tomaram sua decisão agora. Agora, enquanto oro e peço a este grande Deus que se manifestou em carne e que agora nos foi dado de novo na forma do Espírito Santo, que ele venha ao seu coração e resolva a questão para sempre. E escreva perdoado no livro da sua vida e coloque seu nome no livro da vida e lhe dê a vida eterna e a certeza da ressurreição, porque Cristo estará ressuscitado em você. Aquele que você viu movendo-se nas reuniões esta semana, trazendo e provando, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, conhecendo os segredos do coração, predizendo tudo perfeitamente que acontece ano após ano e nunca falha. É a palavra. E Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca pode falhar. É por isso que ela não falha. É a palavra prometida para esta era. Pai Celestial, estamos no entardecer. Sabemos na Bíblia que tu eras a árvore da vida que veio do jardim do Éden. E sabemos que os serafins pegaram uma espada de fogo, uma chama, e guardaram essa árvore. Pois se alguém alguma vez tocasse nessa árvore e comesse dela, viveria para sempre. Tu guardaste a árvore então, mas o mesmo fogo da espada, a palavra de Deus está conduzindo as pessoas de volta a essa árvore da vida que veio à terra tão formosamente. Nasceu em uma manjedoura, em um estábulo, onde o gado e as ovelhas tinham feito sua cama e se deitado. E o pequeno Jeová chorando, na forma de um bebê. Deveria ser algo que emocionasse o coração de todo homem e mulher. E então Jeová morrendo na cruz, sofrendo os pecados do mundo. Ele não tinha de fazê-lo, mas fez. Sua graça o constrangeu. Seu amor, Deus amou de tal maneira. E seu amor o constrangeu, pois esta raça humana teve de mostrar seus atributos de ser um salvador. Eles tinham de estar perdidos. Não havia nada perdido. Ele fez as coisas perfeitas, mas Satanás foi trazido e perverteu o que ele havia feito perfeito, baseado no livre-arbítrio que receberam. E então ele teve de redimi-los e os redimiu. Ó Deus eterno, vem em misericórdia e fala a cada coração aqui, e que hoje, como estas mãos se levantaram, e talvez alguns que, naquele momento em que eu perguntei, não tinham o verdadeiro sentimento, mas agora têm, que eles assinem com o sangue da sua própria vida, Deus, para deste dia em diante
que estão fazendo o seu investimento de toda a sua vida em Jesus Cristo e em sua palavra. E essa grande árvore da vida, quando ele veio à terra, eles a cortaram com uma lança romana e a penduraram em um madeiro romano, um madeiro cruel e amaldiçoado. Mas lá ele redimiu uma árvore noiva, a árvore noiva, uma exatamente como ele. Essa árvore Eva do Jardim do Éden, a árvore que havia caído, Eva no princípio, e Adão a acompanhou. Agora, Adão vem com o segundo Adão, sabendo que ele estava com os olhos abertos para vir receber sua Eva. E agora, como o profeta disse, o profeta Davi, disse que ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Concede, Senhor, que as águas da vida reguem esta árvore noiva nos últimos dias, quando todas as varas denominacionais foram podadas pelo lavrador. E agora, o Espírito de Deus está vivendo de novo na copa da árvore, que vem do coração da árvore, a palavra. Concede, Senhor, e que possam produzir muito fruto, e que a sua condição seja, se for como Lázaro, se tiverem de enfrentá-la assim na terra, sabendo que nossos tesouros estão no céu, não na terra. Abençoa estes homens de negócios, Senhor, estas mulheres de negócios e todos os que estão interessados. E nós os entregamos a Ti agora para a propagação desta mensagem. E Tu prometeste, Senhor, que concederias. E eu, como Teu servo, os entrego a Ti. E Tu disseste, ninguém pode vir sem que meu Pai o traga. E eles levantaram a mão, Senhor. Agora eu os entrego a Ti como presentes de amor da mensagem esta manhã, da Tua palavra. Guarda-o, Senhor, até aquele dia. Tu disseste, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. E eu o ressuscitarei no último dia. Que eles recebam esse germe de vida, pois só uma semente polinizada pode brotar. E as únicas palavras, a palavra de todo homem é um fracasso. Ela morre. Não é polinizada, mas Tu disseste, a minha palavra, que é a Bíblia, nunca falhará, é vida. Concede que a vida que estava em Cristo cresça pela palavra esta manhã, que eles receberam. Eu, como Teu servo, entrego minha oração a Ti para ser respondida quanto a isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo os abençoe. Sinto muito segurá-los aqui tão tarde. Perdoe-me, mas a cada um que levantou a mão, você me promete que irá a uma boa igreja cristã, que seja cheia do Espírito de Deus e seja batizado em batismo cristão, se nunca foi. Tome sua posição, meu irmão, por Jesus Cristo. Até nos encontrarmos à noite. Deus os abençoe. E entrego o culto então ao irmão Carlson.